dotado, magrelo, só na capa da gaita. E ainda até não tem maluca que quer. Eu nem sei como começa o vídeo. Oi pessoal, meu nome é Boca Aberta. O pequeno gênio tinha liberado o canal para o Malaco responder umas perguntas. E eu gostei e quis também, né? Provavelmente deve ter muitas perguntas para mim, porque eu sou uma pessoa celebridade, né? Sou uma pessoa muito querida e desperto a curiosidade de meus fãs. Todo mundo quer saber um pouco mais sobre mim. Primeira pergunta do Igor Soares. Essa boca só fala ou também beija? Vocês são muito safados, viu? Vocês me deixam de boca aberta. Então, Igor Soares, depende. Depende de quem pergunta, né? Para algumas pessoas essa boca só fala. Para outras, beija. E beija muito. Você não fecha a boca, não? Claro que fecho. Oxe, eu só tenho dificuldade para fechar. É difícil, tá bom? É difícil. Quantos anos você tem? Eu tenho 17 anos. Sofre bastante preconceito? Sim, o povo gosta muito de me zoar. Eu não sei porquê. Eles gostam de falar que minha boca é aberta. Eles me chamam também de quatro olhos. E eles gostam também de zoar meu cabelo. Mas eu não ligo não. Eu sei que é inveja da parte deles. No fundo, eles queriam ser como eu, né? Fala pro Malaco levar você pra um baile com ele. Eu já pedi diversas vezes pra ele me levar pra um baile, mas ele nunca me leva. Ele diz que se eu tiver com ele, eu vou espantar as minas. Nada a ver. Ele fala que se eu tiver com ele, as minas nem vão olhar pra ele. Eu não acho isso, não. Oxe, mal ele sabe que eu chamo a atenção das novinhas. É eu passar e elas ficam tudo gamado em mim. Com 12 anos eu fui diagnosticado como o rei delas. Já cabulou aula? Como foi? Já cabulei várias e várias vezes. Porque como vocês sabem, né, eu sou vida louca, né? Eu gosto de quebrar as regras. Não existe regras nem lei pra mim, porque eu gosto de quebrar, entendeu? Teve uma vez, é segredo, não conta pra ninguém. Teve uma vez que eu cabulei aula e fui estudar. Sozinho. Sentiu a pressão, né? Teve outra vez que eu cabulei e fui pra igreja. O povo me chama de mal influencer. Boca aberta, é solteiro? Claro que não, né, novinha? Eu namoro com a sacanagem e sou casado com a ousadia. Qual desodorante você usa? Eu não uso desodorante, eu uso talco. Frio ou calor? Nem frio nem calor. 0 grau pra mim tá ótimo. Boca aberta. Você conhece o Malaco? Infelizmente eu conheço sim. Ele me maltrata todo dia na escola. Mas eu sou um garoto puro de coração e não desejo mal pra ele. Mas também eu só não bato nele porque eu apanho. Próxima pergunta. Por que sua boca é aberta? Então, galerinha, é porque eu tenho problema no céu da boca e tenho problema no maxilar. Com isso, faz com que eu fique sempre com a boca aberta, mesmo que eu queira fechar, né? Já foi pra um baile? Claro que eu já fui. Apesar de eu ter essa carinha de quem não sai muito, de quem é mais caseiro, de caseiro não tenho nada. As aparências enganam. Como já dizia o MC Kevin, quem vê cara não vê coração. O baile que eu fui foi com minha avó. O baile da terceira idade. Ah, aquele baile o negócio estralava. O joelho dos velhos e das velhas estralava tudo. Eu só vou pra esse tipo de baile mesmo. Eu não curto baile funk, não. Boca aberta, sua família é mongoloide igual você? Ah, não. Eu não sou mongoloide, não. Eu tô muito longe de ser mongoloide. Oxe, eu sou uma pessoa bem astuta. Sou bem inteligente, muito cabeça, entendeu? O que me atrapalha é que eu tenho déficit de atenção. Ou seja, às vezes eu tô prestando atenção numa coisa e de repente não tô mais. Ah, tô gravando vídeo. E também tem um problema na boca, né? Então deixa a gente meio estranho. Mas depois que a pessoa se acostuma, ela se acostuma, né? Mas assim, mongoloide eu não sou não. E ninguém da minha família também é mongoloide. Eu tiro ótimas notas na escola e tenho um QI super elevado. Um QI muito alto. Isso aí mesmo.
Eu não sou mongoloide, não. Como chegar nas garotas sendo feio? Essa pergunta eu não vou saber responder, não. Porque eu só sei chegar nelas sendo bonito, só. Há quanto tempo tem cabelo grande? É difícil mantê-lo? Eu tenho cabelo grande já faz uns 10 anos. E não é difícil manter ele, não. Eu não passo shampoo, não passo condicionador. Na verdade, eu nem lavo. A maior loucura que você já fez. É até difícil escolher só uma, né? Porque eu já fiz muita loucura na minha vida. Eu dou risada na cara do perigo. Chego no perigo e faço bem assim, ó. Teve uma vez que eu atravessei a rua sem olhar pros lados. Teve outra vez que eu comprei uma camisa que tinha uma etiqueta escrita assim: não remova. Sabe o que eu fiz? Removi. Eu não tenho medo, não. Já entrou mosca na sua boca? Pior que já, e é horrível. O pior é quando elas entram, né, e continua viva, fica voando na barriga. Então é isso, galera. Essa foi a última pergunta. Esse foi meu vídeo respondendo as perguntas que vocês mandaram pra mim. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês, porque é muito... Deu falta de ar, desculpa. É muito importante o like pra nós. Se você gostou muito e não é inscrito no canal, se inscreva no canal e manda para um amiguinho seu. Eu sempre mando para meus amigos os vídeos que eu vejo. Sempre muito importante. Então é isso. Um beijo para vocês e até a próxima. Oxi. É mesmo, né? Tem que desligar a câmera. Oxi.